Mais Saúde na TV. Oferecimento: Clínica e Cirurgia de Olhos, Dr. José Calil Mansur. Tecnologia, estrutura e qualidade que você vê. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde na TV. E hoje quem veio tomar café comigo foi o cirurgião plástico Dr. René Lousada, que é diretor da Mais das Flores Hospital de Cirurgia Plástica de Assis. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Doutor, um prazer recebê-lo aqui nesse café da manhã, gostoso, delicioso. A gente está só saboreando aqui. Bem-vindo ao Mais Saúde na TV. E hoje a gente vai falar de cirurgia plástica na adolescência, né, doutor? Um tema tão discutido nos últimos anos, né? É, tão discutido e tão polêmico, né? E ao mesmo tempo tão procurado. Sem dúvida. E pra gente começar esse programa, doutor, a gente já tem participação nas ruas. Manda aí. Quais as cirurgias plásticas mais procuradas pelos adolescentes? E aí, doutor, eu imagino que os adolescentes procuram vários tipos de cirurgia, né? Mas as campeãs aí, quais a gente pode dizer? Até há pouco tempo atrás, podemos afirmar que era a cirurgia plástica de orelha em abano. Mas, agora com o advento de internet e toda a modernidade, enfim, e o meio de comunicação, né, se expandindo e explicando cada procedimento, nós podemos dizer também que houve um aumento da procura de cirurgias para retirada de gordurinha, cirurgias de nariz, e até mesmo inserção de prótese de silicone. Doutor, agora... Quer um café? Tem café aí ou não? Sim, sim. Doutor, agora me diz uma coisa. Quem procura mais, os meninos ou as meninas? Antigamente os meninos, por causa da orelha em abano. Por causa da orelha em abano. A gente falou da orelha em abano no programa passado, né? A gente falou das cirurgias feitas lá ao redor da face, né, ao redor do rosto. A gente falou bastante da orelha de abano, né? Eu até falei que eu também tinha um problema quando eu era pequeno na escola, né? Então, mas hoje já tá mudando isso aí? Ah, sim. A prótese de silicone nas meninas, né, teve um aumento, né, da procura. As meninas querem dar uma turbinada, né? Isso. Fora ela, então, a gente tem a orelha de abano. E o nariz. E o nariz. Isso. Nariz também? Nariz também. Uma cirurgia que tem aumentado também bastante a procura é reconstrução de lóbulo da orelha. O que é isso? É quando a criança ou adolescente ele passa a usar um instrumento, né, um dispositivo chamado de alargador do orifício do lóbulo da orelha. Ah, aqueles que usam aqueles... alargadores. Tem um cara que eu conheço que tá olhando pra mim agora, que tá com um negócio desse tamanho assim na orelha. Fica parecendo um cacique indígena. Olha a cara dele. Ainda bem que é só numa orelha, né? Se fosse nas duas... Né? Aí depois, com o final da adolescência, a pessoa acaba se arrependendo. E aí procura então pelo cirurgião plástico a fim de corrigir esta desarmonia estética. Doutor, mas eles alguns casos que fica bem, coloca fica grande, né? Isso depois, a cirurgia plástica consegue corrigir isso aí, voltar ao normal? Sim, consegue. Que bacana, viu? Se você chegar lá na sua velhice já com um negócio bem largo, você vai lá, eu tô falando pro meu câmera aqui que tem um largador. Doutor, a gente tem mais uma participação, manda aí. Doutor, quais fatores influenciam o adolescente à procura de uma cirurgia plástica? Doutor, primeira coisa, eu acho que na escola, quando o cara sofre um certo bullying, ele já vai pra lá. Ele falando ainda de orelha em abano, né? Ele possivelmente vai procurar, né? Quais os fatores mais a gente pode citar? O bullying está comprometendo crianças cada vez menores, né? Então, aí com isso a própria pessoa já vai se sentindo rejeitada. Já começa a perceber que o nariz está um pouco grande, que a orelha está aberta, enfim. E daí então ela já começa, com essa rejeição, né, já começa a procurar por um tratamento. Você experimentou esse bolo aqui? Tá uma delícia, como é macio. Enquanto eu vou te passar um pedaço do bolo, a gente vai assistir uma reportagem que a Selma foi entrevistar um psicólogo para saber o que a psicologia acha dessas cirurgias na adolescência. Manda aí.
A preocupação com a aparência é cada vez maior, principalmente na adolescência, que leva meninos e meninas a tomarem decisões muito importantes como a cirurgia plástica. Mas será que esse é o momento correto? Doutor, o que a doutora acha que influencia os adolescentes a fazerem a cirurgia plástica? Vamos pensar que a sociedade ela está valorizando demais a beleza, a estética e, consequentemente, existe uma autovalorização da imagem. Então, eu acho que o importante é pensar sobre o que é certo e o que é errado, o que está fazendo, o que está levando esse adolescente a buscar. É uma avaliação alheia, é uma avaliação própria, o que ele quer com isso, qual é o objetivo dele ao fazer esse reparo. Recentemente foi divulgada uma pesquisa onde aumentou 150% o número de jovens que fizeram cirurgia plástica. O que você acha que atribuiu esse aumento? Quando a gente fala de uma questão tão complexa, existem vários fatores envolvidos. Por exemplo, a medicina hoje, os médicos, não em geral, mas alguns médicos estão oferecendo uma opção, uma acessibilidade maior ou seja, aumentou o número de jovens, às vezes de classe socioeconômica mais baixa, que não tinham acesso, e N fatores que estão por detrás, como já mencionado, da cultura em si. Você, como profissional, como que você orienta os pais desses adolescentes que procuram por isso? O que você, falaria para esses pais? Essa cirurgia, essa intervenção, ela ajudaria nele em que sentido? É apenas estética? Ou é algo a mais? Eu acho que esse algo a mais que faz toda a diferença. Acho que esse algo a mais é onde entra o profissional da psicologia. Então, às vezes, a pessoa acha que, consertando determinado defeito, ela vai renovar a vida e vai mudar. E não, muitas vezes ela entra num ciclo vicioso, ou seja, eu fiz aqui, eu vou fazer ali, eu vou mexer ali. E aí que tá o grande agravante. Eu acho que é aí que é o momento para se refletir. Doutor, e aí? Um fato interessante que a Cel mencionou ali, que teve um aumento de 150% nos últimos 4 anos, né? Isso. Acho que a tecnologia também interfere um pouco nisso, né? A tecnologia, eu digo, na rede social, meios de comunicação. Exatamente, a molecada tá mais antenada, né? Isso. Às vezes um faz, o outro vê e fala, eu quero fazer também. Isso, não quer ficar para trás, né? Não quer ficar para trás. Principalmente as meninas e o silicone, né? Exatamente, né? Ver, você colocou, quanto você colocou, legal. Então, o lado psicológico também acho que é muito, muito interessante. Obviamente, os pais têm que estar sempre do lado, né, doutor? Apoiando, ajudando, esclarecendo, tirando dúvidas, né? É sim. Sem dúvida, doutor. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Mas antes, a Selma vai dar um recado para você que quer ser dono do próprio negócio. Fica atento no recado da Selma. Selmita, é contigo. É isso mesmo, Paulo. Chegou a sua vez de ser dono do próprio negócio. Já pensou nisso? Não? Então pode começar a pensar a partir de agora. A Revista Mais Saúde é uma das pioneiras em franquias de revista no país. Com baixíssimo investimento, você vai ser dono do próprio negócio. E as vantagens são várias. Franquia sem taxa de royalties. É isso mesmo que você ouviu, franquia sem taxa de royalties. Lucros de até 40%. Apoio total ao franqueado. E o melhor, o seu investimento com retorno garantido em menos de 12 meses. Então não perca tempo. Ligue 14 30 26 6192. Novamente, hein? 14 30 26 6192. Fale com Cláudio Terra ou acesse revistamaissaude.com.br e venha ser nosso franqueado. Para que você consiga enxergar o bom da vida, a Clínica de Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur dispõe da mais alta tecnologia para a realização de exames e cirurgias. Agende uma consulta. Fone 3326-1910. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade. A beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Eu e a Castor levamos o sono a sério. Castor é qualidade em cada detalhe garantida por um laboratório de pesquisas exclusivo. Não é à toa que a marca de colchões mais lembrada do Brasil é
Castor. Castor, um sonho de colchão. Venha ter sucesso com a gente. Seja um franqueado da revista Mais Saúde, uma das pioneiras em franquia de revista no país. Franquia sem taxa de royalties. Unidades de 40 metros quadrados. Lucros de até 40%. Retorno do investimento de 6 a 12 meses. Suporte completo ao franqueado. Seja o dono do seu próprio negócio. Ligue para a gente. Telefone 14 30 26 6192 ou acesse revistamaisaúde.com.br/franquia. Credibilidade, tecnologia, excelência em resultados de exames, garantia de laudos e a máxima precisão. É o que você encontra no Instituto de Radiologia Dr. José da Luz, Rua Senador Salgado Filho, 144, Vila Moraes. Estamos de volta com Mais Saúde na TV e a Selma continua nas ruas, mas agora para escutar a versão dos adolescentes. Mas antes, o doutor responde uma pergunta. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Uma adolescente de 15 anos que já foi obesa e quer ficar com o corpo mais torneado, ela pode realizar essa cirurgia? E aí, doutor? Uma adolescente com 15, 16 anos que está obesa, né? Ela que pode estar, mas está obesa, e aí pode realizar algum tipo de cirurgia? Pode sim, mas o fundamental é a mudança no estilo de vida, hábito de vida saudável, se alimentar com dieta leve, tomar bastante águas e a prática desportiva é bem-vinda. Porém, ela pode também ser submetida ao procedimento chamado vibrolipoaspiração, que corrige desarmonias inestéticas de gorduras indesejadas. Agora, a cirurgia plástica de abdômen ou abdominoplastia pode ser realizada também, mas eu aconselho que seja já na fase adulta. Foi falando em cirurgia plástica, o Dr. René, como todo mundo já sabe, foi capa da revista Mais Saúde, que é a nossa revista aqui. Eu vou até pegar aqui. Faz um tempinho já, hein, doutor? Faz. Outubro, novembro de 2011. Que legal, o doutor foi capa, a gente até mostrou essa capa algumas vezes aqui, falando de uma técnica que pode ser usada em adolescentes, né? Isso. De 17, enfim. Que é a vibrolipo, né, doutor? A gente fez essa matéria aqui já tem alguns anos. Eu vou até pedir meu câmera aqui mostrar que a vibrolipo ela pode ser feita em até 22 áreas. Olha que beleza. Mas geralmente é feito em torno de 16, né, doutor? Isso. Tá pra pegar aqui, câmera? Então essas áreas aqui, né, é feita todas onde está as cores aqui. Então a gente tem o roxo, tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, né? Então isso aqui é feito, as áreas onde a vibrolipo pode ser feita, né, doutor? Geralmente essa gordura não desaparece sozinha, né? Então é nesse desenho que atua o método. E a gente até colocou uma aspas aqui, ó, que exemplifica bastante, que é feito, ó, uma aspas, doutor, aqui, pega aqui minha câmera. Por um furinho feito com uma agulha, gente, com uma agulha. É introduzida uma microcânula que vibra, daí sai o nome vibrolipo, bacana. E aqui, ó, outra aspas legal que o doutor colocou aqui é o seguinte: desde o primeiro dia, o paciente pode fazer as atividades de casa, trabalhar ou até fazer caminhadas, então não precisa ser ausentado do trabalho, né, doutor? Ah, sim. Aí a gente já está falando também de pessoas que 17 anos, geralmente não está trabalhando ainda, mas aí a gente também já pode... Não precisa faltar das suas atividades sociais. Exatamente, legal. E pode ser feito, né, doutor? Então, 16, 17 anos, se a pessoa é um pouco obesa, já é indicada a vibrolipo. Ah, sim, sem dúvida. Doutor, agora, a vibrolipo, se ela pode ser feita, então a gente está falando que ela pode ser feita em 16, 17 anos, a recuperação de uma pessoa de 40, 50, até 60 anos é a mesma? Isso, mesma coisa. Agora, em qualquer cirurgia, é claro, se uma pessoa é rígida e saudável e jovem, a recuperação se faz de uma melhor maneira, né? Agora, se a pessoa tiver em extremo de idade, aí a recuperação já é um pouco mais lenta. Demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais. Então, se você aí está um pouquinho acima do peso, mesmo que ainda não chegou, não completou os 18 anos, mas está um pouquinho acima do peso, e não está satisfeita com o corpo, vale a pena passar lá e fazer uma consulta, saber tirar dúvidas, né, doutor? O interessante é isso, tirar dúvidas, procurar sempre um cirurgião plástico que esteja associado, né, doutor? À Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre no site lá, pesquise esse cirurgião, não vai pegar qualquer cirurgião aí, pesquise esse cirurgião e converse também com seus pais, né, doutor? É muito importante isso, né? Sim. Sem dúvida. E falando em pais, a Selma, como eu mencionei, a Selma foi para as ruas para saber a versão dos adolescentes. Aí, será que todo mundo tá feliz com o corpo? Manda aí. Quantos anos você tem? 16.
Você, com 16 anos, você tem vontade de fazer algum tipo de cirurgia plástica? Colocar silicone. Você tem vontade? Tenho. Você acha que os seus pais autorizariam? Eu já não sei. Eu acho que não. Tipo, com 16 anos não. Quem sabe mais pra frente. Jean, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Você faria algum tipo de cirurgia plástica? Cirurgia plástica, acho que só uma no nariz, só porque eu me sinto meio incomodado com o meu nariz. Mas fora isso, não. O que você acha que os seus pais falariam sobre isso? A minha mãe, ela é muito tranquila. Acho que se eu um dia chegasse e tivesse o dinheiro, ela chegasse, com certeza ela ia autorizar, nem ia falar nada. O que você acha de adolescentes que fazem cirurgia plástica? Você concorda? Não, eu acho que são muito novos para tomar uma decisão dessa. Por causa da idade, você acha que é muito séria a decisão? Eu acho que sim. Doutor, então, como a gente falou no começo do programa, um assunto tanto quanto polêmico, né, doutor? Sim. Cirurgia plástica no adolescente. A gente viu que alguns adolescentes gostariam de fazer, principalmente deu aqui uma menina de 16 anos querendo colocar mama, né? Colocar prótese e tal. E por outro lado, alguns dizem que são muito novos ainda, de repente não está com a cabeça formada ainda, não tem opinião formada por não ser, né, não ter uma idade e tal. E aí, doutor, existe ainda essas controvérsias de opinião, né? Sim. Mas o paciente ele tem que ser muito bem orientado. E quando se tratar de paciente de menor de idade, os pais também devem ser muito bem orientados. Nada melhor do que o paciente ir para uma cirurgia sabendo do que se trata, né, o que ele pode esperar de resultado, né, de uma cirurgia plástica. É bom sempre os pais estar caminhando ali lado a lado, de mão dada com seus filhos, né, doutor? Para saber, sem dúvida, para aconselhar, conversar, não adianta também deixar apoiar, exatamente. Porque assim, às vezes, para os pais, dependendo de como foi a criação dos pais, às vezes eles podem ver a cirurgia plástica como um bicho de 7 cabeças. Pode se omitir, pode ter vergonha de conversar com os filhos sobre cirurgias, né? Exatamente. E, todavia, a criança pode estar lá sofrendo na escola, né, com bullying. Principalmente no caso que a gente está falando agora de bullying, né? Isso. De orelha de abano, a gente já falou bastante no programa de orelha de abano, que as pessoas sofrem, obesidade, enfim, uma série de fatores. Então, nariz grande. Nariz grande, né? Tem pessoas que têm o apelido de tucano, comeu câmera, então tem essas coisas aí. Então, converse com seu filho, apoie seu filho nas decisões dele, né, doutor? Acho que é fundamental isso. Fundamental. Né? Legal, doutor, a gente vai pro intervalo. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo gostoso aqui tomando café da manhã. Não saia daí. Venha ter sucesso com a gente. Seja um franqueado da revista Mais Saúde, uma das pioneiras em franquia de revista no país. Franquia sem taxa de royalties. Unidades de 40 metros quadrados. Lucros de até 40%. Retorno do investimento de 6 a 12 meses. Suporte completo ao franqueado. Seja o dono do seu próprio negócio. Ligue para a gente. Telefone 14 30 26 6192 ou acesse revistamaissaude.com.br/franquia. Credibilidade, tecnologia, excelência em resultados de exames, garantia de laudos e a máxima precisão. É o que você encontra no Instituto de Radiologia Dr. José da Luz. Rua Senador Salgado Filho, 144, Vila Moraes. Eu e a Castor levamos o sono a sério. Castor é qualidade em cada detalhe garantida por um laboratório de pesquisas exclusivo. Não é à toa que a marca de colchões mais lembrada do Brasil é Castor. Castor, um sonho de colchão. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade. A beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Para que você consiga enxergar o bom da vida, a Clínica de Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur dispõe da mais alta tecnologia para a realização de exames e cirurgias. Agende uma consulta. Fone 3326-1910. Estamos de volta com mais saúde na TV. Agora a gente vai para o quadro Fiquem Sabendo. O que será que vem aí? Oi, meu nome é Leandra
e eu vou ensinar uma receita caseira de calmante. É bem simples, vocês vão precisar de uma caneca de água e 6 folhas de melissa. Ferva a água, coloque as folhas, espere 5 minutos e está pronto. Eu prefiro tomar com açúcar. Essa receita eu aprendi com a minha mãe. E eu gosto muito do chá de melissa e plantei na horta do fundo de casa. Essa é a receita que eu fiquei sabendo. Espero que gostem. Tchau! Que legal, e se você tem alguma receita para mandar ou para fazer pra gente, entre em contato com a nossa produção pelo telefone que aparece aqui embaixo, 14 3326 6402, ou mande um e-mail para contato@revistamaissaude.com.br. Lembrando, toda receita você deve procurar um profissional da saúde para saber se realmente funciona. Doutor, cafezinho? Vamos mais um ou não? Daqui a pouco eu tô falando que a gente vai ficar meio preto aqui, tanto tomar café, doutor. É sim. A gente já deve ter tomado umas 2 garrafas de café aqui enquanto a gente tá fazendo o programa. Doutor, cirurgia plástica na adolescente, a gente tava falando que é um tema bem polêmico, a gente falou bastante nisso, né? A Selma entrevistou psicólogo, entrevistou os adolescentes na rua, e daqui a pouco a gente vai ver o que os pais têm para falar. E a gente tem mais uma participação. Manda aí. Doutor, qual conselho você daria para uma adolescente que quer fazer cirurgia plástica só por vaidade? E você percebeu que tem um só ali na pergunta, né? Só por vaidade. Na verdade, e aí, doutor? É bem assim? Só tem esse só mesmo ou não? Não. Esse só não é bem assim, né? Se nós considerarmos o significado da saúde pela Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Se a pessoa não está bem consigo, ela deve procurar um tratamento. E isto não é só, isto é bastante complexo. A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não subdivide esta especialização. É apenas Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa divisória aí de estética e reparadora é um termo leigo, digamos assim. Doutor, agora é engraçado isso, porque assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa não está bem, né, seja por qualquer coisa estética, qualquer, né, não está bem, não estou bem, me incomoda a minha orelha, me incomoda o meu nariz, me incomoda. Acho que a pessoa deve procurar e deve fazer mesmo, né? Eu acho que tem que, porque assim, vai mexer na autoestima dela e só ela sabe como aquilo incomoda, né? Não adianta ela falar, tipo, as pessoas de fora vêm falar, você não deve. É engraçado isso, porque assim, só ela mesmo sabe o que ela sente com aquele problema, né? Então acho que realmente tem que procurar, a pessoa tem que viver sempre bem, tem que viver bem, né? Tem que estar feliz, né? Jamais faça uma cirurgia plástica baseada no que as pessoas acham de você. Exatamente. Porque depois você jamais vai ficar contente com o resultado. Conselho, já existe aquele velho ditado da vovó, né? Conselho, se fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas assim, é óbvio que você tem que escutar seus pais, sua mulher, ou seu marido, enfim. Tem que escutar sempre uma opinião, né, doutor? Mas não ir por essa opinião, né? De repente, assim, alguém chegar em você e falar assim, nossa, sua orelha é um pouquinho aberta, vai lá e faz. Pô, isso não é legal, né, doutor? Então, assim, você não vai fazer. Você vai fazer só se aquilo realmente te incomodar. Então, acho que é realmente isso, né, doutor? Tem que fazer. Se você não tá bem, vai lá e procure um cirurgião e faça. Procure sempre por um cirurgião plástico cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E depois, é sempre bom pedir uma opinião ou conversar com as pessoas, com os pacientes que já foram submetidos em cirurgia plástica por esse especialista. Assim você vai ter um parâmetro muito melhor que vai te auxiliar a tomar a sua decisão. Sem dúvida, né? Você procurar, como a gente falou, procurar sempre lá no cirurgião plástico, né? De renome, um ótimo cirurgião plástico. Agora, Selma, foi então ver a versão dos pais. E aí, o que será que esses pais têm para dizer? Manda aí. Regina, você deixaria um filho seu adolescente fazer cirurgia plástica? Se ele não gostasse de alguma coisa que não tá bom, eu até deixaria. Você tem filhos? Tenho. Algum deles está na adolescência? Não, já passou.
E algum deles já fez algum tipo de cirurgia plástica? Não, não fez. Ainda não. Ninguém comentou nada de querer fazer? Não. A minha filha quer fazer nariz, mas ela tá fazendo... Ela fez medicina e tá fazendo agora dermato e ela vai fazer, ela falou. E o que você pensa sobre isso, ela fazer? Eu concordo com ela, se ela quer fazer, eu deixo. Rosilene, você tem filhos? Tenho. Qual que é a idade deles? Uma de 27 e um menino de 23. Então já passaram na adolescência, os dois. E na adolescência, eles sentiram vontade de fazer algum tipo de cirurgia plástica ou fizeram? Sentiram e fizeram, a menina fez, minha filha fez. E como que foi, assim? Ela sentiu vontade de fazer e você já aceitou? Como que foi? Não, no começo meio que a gente, né, tentou outros meios assim pra que ela não fizesse, né, mas não teve como. Doutor, os pais também têm controvérsias, né? Alguns acham que é legal, outros acham que nem tanto. Mas assim, existe uma parcela, como a gente estava conversando no segundo bloco, de uma mudança, né? A gente percebe que nos últimos tempos tá tendo uma mudança, né? Tanto é que nos últimos 4 anos teve esse aumento aí de 150%, né? Então, acho que talvez, como a gente falou, a tecnologia, a própria mídia vem ajudando muito isso, né? Isso. E que de qualquer forma acaba orientando também, né, os pais, né? Essa divulgação toda, né? Essa evolução toda da tecnologia, né? Agora, é fundamental a orientação dos pais. Um pouco ele já tem, né, pela evolução, né, das coisas. E o restante da orientação terá que ser dada já na consulta, né? O adolescente, os seus pais, juntamente com o cirurgião plástico. Doutor, agora se os pais não autorizarem esse filho menor de idade a fazer, ele não pode fazer. Exceto em caso de extrema urgência, né? Se uma criança ou um adolescente é atropelado na rua, por exemplo, né? Ele passou por um desastre, né? Um sinistro, um trauma, e ele é levado para o pronto-socorro sem os pais, e ele está correndo o risco de morrer, então o cirurgião ele tem que intervir, ele tem que operar. Pra salvar, apesar de ser sem autorização dos pais, mas pelo menos ele está salvando uma vida, né? Está salvando uma vida. Agora, se for uma cirurgia eletiva, essa que não é urgente, daí então é necessária a autorização dos pais. Dos pais ou o responsável. Isso. Então por isso que é legal que a gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui para você, pai, tá sempre do lado dos seus filhos, né, doutor? Tá sempre em conversa. Hoje a gente vê muita coisa ruim nesse mundo, muita coisa ruim. Então, se você, pai, fique sempre do lado do seu filho. Esses dias eu até publiquei um texto na nossa página no Facebook falando sobre isso, né? Algumas coisas que a gente vê na rua e talvez os pais que deixam de dar a devida atenção para os seus filhos. Então é isso que a gente está falando aqui, batendo essa tecla de que você, pai, ande sempre de mão dada com o seu filho, né, doutor? Isso pro resto da vida, não é só na adolescência, não, ande sempre pro resto da vida, de mão dada com o seu filho. Assim como eu vejo a dona